Aí você seguiu carreira normalmente, foi sendo promovido tenente, capitão. Quando que olharam para você e falaram, cara, Leandro, e aí, cara? Vamos ajudar aqui, vamos dar aula, vamos ser professor. Passava pela tua cabeça quando você estava lá no início da tua carreira? Como é que foi agora a tua entrada para dar aulas? Depois a gente fala de mentoria, né? Porque imagino que primeiro você tenha dado aula. O que aconteceu? Quando eu estava eu fui designado para trabalhar no Batalhão da Esplanada. E quando do Batalhão da Esplanada, a gente trabalhava também com o pessoal do Congresso Nacional. E lá tem a questão da imunidade parlamentar. Nisso eu comecei a fazer o que? Eu recebi uma missão de ministrar a instrução do artigo 53, 54, lá da Constituição, que fala da imunidade, material e formal. Nisso, eu comecei a dar aula em curso preparatório. Por quê? Porque no CEUB que eu estava fazendo, teve um professor que era procurador do Estado de São Paulo e dava aula aqui em Brasília no Gran Curso SIG, o maior concurso. Naquela época, há 25 anos atrás, era gigante, né? E aí ele chegou e falou assim, Leandro, eu estou percebendo que você tem um cacuete, você não tem vontade não, a gente está precisando de professor de penal e constitucional. Aí eu falei, poxa, eu topo penal. E aí eu comecei a dar aula. Na hora, nem trepidou? Não, eu falei, poxa, eu quero, eu vou. Sério. Aí lá no Gran Curso eu recebi umas instruções e fui. Naquela época, olha só como que era. Não sei se você viveu isso. Lá era o seguinte, quando você começava, você chegava, a pessoa anotava na hora que você chegava. Depois anotava na hora que você chegava na sala dos professores. Na sala de aula, quando você começava a dar aula, eles contavam quantos alunos tinham lá. 25. Aí depois do intervalo, eles contavam de novo. Se não tivesse 25 ou mais, no outro dia você recebeu a ligação da coordenação. Por que você não fez uma aula tão boa para fazer com que esse aluno não ficasse lá na sua aula? E eu peguei todas as quartas-feiras à noite. Quarta-feira à noite tinha futebol. Jogo do Mengão. Polícia, então tinha esse problema. Mas, graças a Deus, passei legal. E aí, depois de um tempo, olha só como são as coisas. Depois de um tempo eu ministrando aula, o subcomandante-geral me chama e fala assim, já que você está dando aula fora da polícia, você está sendo designado agora para o centro de formação para trabalhar na instrução e na formação dos soldados da Polícia Militar. Quando eu fui agradecer, ele falou, não, aqui é um monólogo, sai da minha sala. Aí eu falei, poxa, se ele está achando que está me punindo, eu estou gostando, porque eu estou indo para perto de casa, eu morava em Taguatinga, o centro de formação em Taguatinga, e nas instruções que eu ministrei em 2002, 2003, os próprios policiais me indicaram para os outros cursos preparatórios. Foi aí que as coisas começaram a andar, que aí eu recebia muita ligação para ministrar. Comecei com penal, processo penal comum, ministrava aula. Até que em determinado momento começou a ter direito penal militar e processo penal militar nos concursos. Aí a coordenadora me chamou e falou, Leandro, eu tenho muito professor de direito penal e processo penal, mas eu não tenho nenhum, e eu sei da sua formação. Posso te sugerir? Eu falei, pode. Chamava Regina ela, nunca esqueço, uma excelente coordenadora. Não vai faltar aula para você. Ministre especificamente penal militar e processo penal militar. Foi aí que já tem mais de 20 anos que eu ministro essa disciplina. Ainda que penal e processo penal, eu tenho que saber porque o penal militar é uma adjacência, né? Cara, bacana, o cara achou que ia te punir, na verdade ele te abriu o comandante porta, na época abriu e aí começaram a indicar. Lógico, e aí eu falo sempre, Vitão, os funcionários públicos geralmente têm essa situação que o cara te olha de um jeito diferente. Pô, você ministra aula, tal, né? E eu pensava que era só comigo. Os professores, todo mundo fala que existe essa situação. E aí, o que você tem que fazer? Chegar antes, sair depois e dar o exemplo, para não ter qualquer tipo de problema. Sou ficha limpa, não tenho punição nenhuma, mas sempre dando o exemplo para não ter problema. Entendeu?